Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. No programa de hoje, vamos conversar com Lucas Baclini, da BTech IT Solutions. Acertei? É isso aí. Ufa, Perfeito. eu tive que sair do libanês para o inglês ali. Foi É uma troca rápida, né? E se tiver corrigir, a gente corrigir ao vivo, isso que é legal, né? É isso aí. Lucas, obrigado por ter vindo no programa e óbvio que tu não nasceu empresário, essa pergunta eu sempre faço. Conta um pouco a tua jornada até estar como na situação que tu está hoje. Claro. Bem, eu nasci em São Paulo. Opa! Nasci em São Paulo, fiquei lá até 3, 4 anos de idade e depois vim para o Rio Grande do Sul. Mas não é qualquer Rio Grande do Sul, interior? Não, interior. Vim para a capital do Rio Grande do Sul, a verdadeira, Rolante. Terra de quem? E não foi... Terra do Teixeirinha. Terra do Teixeirinha. E não foi na capital de Rolante, foi no interior de Rolante. Então, Fazenda Passos. Olha aí. Minha saudosa Fazenda Passos. Eu me emociono em falar de lá Que porque bacana. tenho realmente um carinho muito grande pelo lugar. Toda a minha infância foi lá. E foi muito bom. E eu acho que muito do que eu sou hoje, não que eu seja muito, mas foi por causa da forma que eu fui criado e a forma que aquele lugar lá nos E a atividade entrega. rural era qual? Oi? Que era a atividade lá na fazenda? A minha infância toda, meu pai era empresário, né? Meu pai tinha uma gráfica, então eu cresci no meio da gráfica ali. E estudei lá até a 4ª série, depois fui para Taquara. Taquara era uma metrópole para mim já, né? Pô, Cidade de muito Rolante maior, para Taquara de Rolante já pra é um Taquara. upgrade. Foi um grande upgrade. Daí lá eu fiz até a 8ª série, fiz ensino médio. E quando eu estava ali com 18, 19 anos mais ou menos, começou o sonho porto-alegrense, né? Eu já queria ir para outras terras. E vinha com frequência alguns amigos meus que moravam aqui. E, enfim, na época, meu pai, como eu te falei, tinha a gráfica e ele estava fazendo uma transição assim, para me entregar a gráfica, para mim começar a gerenciar. Só que meu pai sempre foi um grande provedor, sempre foi, até hoje né? Prover tudo para a família, um homem assim sensacional. Mas a parte de gestão, bem quando ele começou a querer me passar, eu estava querendo sair, querendo viver a minha própria vida, ter o meu próprio canto. Assim, não era nenhum ato de rebeldia, assim, é mais questão de independência mesmo. Porque por ele ser um grande provedor, eu sempre me fiz muito dependente dele. Então, vim para Porto Alegre, aí tinha 19, 20 anos, e nunca mais voltei. Aí virou aqui a minha nova casa. Hoje eu estou com 40 anos. Quando eu vim para Porto Alegre, eu vim com uma função assim, de office boy, meio que um faz-tudo. Era uma promotora de crédito. Essa promotora se cresceu, se tornou uma financeira e hoje ela é um banco. E eu fui crescendo ali dentro, fiquei 18 anos dentro dessa financeira. Entrei, como eu te falei, como um faz-tudo, um office boy ali, e aí assumi a TI. E a história da TI foi engraçada, porque o Everton, que era o meu gestor, e que é uma pessoa sensacional, assim, que eu tenho uma profunda admiração até hoje, ele falou para mim, Lucas, eu vou desligar o atual ali, quanto tempo tu precisa para aprender tudo ali da TI? E eu tinha entrado na TI há um dia, como auxiliar dele. Daí, só voltar um pouquinho aqui. Em Taquara, eu fiz no IACS o curso técnico de informática. Isso é uma coisa que eu acho que deveria voltar nas escolas dos cursos técnicos, porque ali nos dá um norte, direção, a gente sai empregado, né? Uhum. Então, como eu tinha técnico em informática, eu fui para essa área aí. E aí, ele me falou já no segundo dia, assim, quanto tempo tu precisa para aprender tudo? Eu falei, eu acho uns 3 meses, falei para ele. Porque para mim era uma empresa gigante, ela tinha na época ali cerca de 60 funcionários. 60, e eu acostumado no interior com empresinhas menores, né, assim. E aí ele falou assim, não, 1 mês. E eu, em 1 mês eu consigo, falei para ele. Num papo mega informal, assim. Não discutimos salário, não discutimos a função, nada. Só eu ia assumir. E aí ele, no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, quando eu cheguei no escritório,
não estava nada funcionando, ninguém sabia a senha do servidor, e o atual gerente achou que eu tinha mudado a senha do servidor, a senha principal ali. E aí ele só me chamou assim, me deu um papelzinho e falou assim, liga para essa pessoa aqui, José Roberto. Liga para o José Roberto, ele vai te passar a senha. E eu assumi a TI ali. Nossa. Modo kamikaze. Então isso me construiu esse perfil. Eu sou uma pessoa que, se tu me chamar agora, Lucas, vamos fazer alguma coisa, e eu te desafio, tu pode me chamar para qualquer coisa. Missão dada, missão cumprida. Eu vou falar, vamos fazer. Vamos fazer. Eu não tenho medo assim de encarar as coisas assim. Eu posso falar o nome da empresa? Claro. A Facta. A Facta me construiu um cara que aceita desafios e assume. Então, vamos lá, entrei na TI, como o guri da TI, em 3 dias eu era o diretor da TI. Só que era só eu e Deus ali, não tinha mais ninguém. Com o tempo, foram vindo estagiários, e aí eu fiquei alguns anos ali, como a Facta era na época uma empresa muito familiar ainda, o core não era a tecnologia, né? E o investimento também era pouco ali. Então eu tinha só estagiários. E aí quando o estagiário aprendia, ia embora. Aprendia e ia embora. Aprendia e ia embora. Eu virei professor por um bom tempo. Até que a gente conseguiu começar a desenvolver ali e crescer. E aí a Facta começou a crescer, crescer, crescer. Hoje eu não tenho ideia, mas quando eu saí de lá, tinha quase 3 mil funcionários. 10 mil. 3 mil funcionários. De 60 para 3 mil. Isso. Então foi um salto muito grande. E eu comecei a me ver num estreito assim, porque daí, vamos lá, durante esse tempo muita coisa mudou, eu fui para Porto Alegre namorando, já estava casado, aí a gente tenta dar aquela reduzida, aí eu tive uma filha. E nesse período a minha rotina era de muita viagem, viajava muito, e a minha rotina de sempre foi sair cedo de casa e chegar tarde em casa. Então, quando eu estava viajando, eu saía cedo e chegava tarde. E aí numa sexta-feira eu chegando em casa um pouco mais cedo, porque a sexta-feira sempre foi um dia que eu cuidei pelas minhas crenças para chegar mais cedo em casa, porque eu guardo o sábado. E aí na sexta-feira eu chego em casa e minha filha assim, papai, meu presente, veio me abraçar toda feliz assim, ela bem pequenininha. E aí eu falei, papai, não trouxe presente. E ela ficou olhando assim, por que ela está esperando o presente? E a Jana falou assim, ela achou que estava viajando, ela só te viu domingo. E aquilo me deu um peso muito grande como pai, porque eu sempre tentei ser um grande pai, sempre fui babão, assim, né? E aí eu entendi que, falei, cara, estou fazendo tudo errado. Eu tenho um discurso interno para mim mesmo, mas eu estou fazendo tudo errado. E aí na segunda-feira eu pedi desligamento. E aí o Everton quis entender por quê. Eu falei, olha, eu precisava mais qualidade de vida. Quando o cara pede para sair, sempre é uma surpresa isso. para quem já está há 18 anos numa empresa, né? Ali eu estava há 15 anos, não tinha fechado 18 ainda, né? Tá. E aí eu pedi para ele o desligamento, ele falou para mim assim, Lucas, mas por quê? E aí eu falei, olha, eu preciso mais qualidade de vida, preciso dar mais tempo para minha filha, assim e tal. E aí ele falou para mim, cara, por que tu não experimenta a área comercial? É um cara que sabe conversar, tu dialoga bem e tal, tu tem um carisma, acho que vai te dar muito bem, olha o pessoal da área comercial. E a minha visão da área comercial, e eu acho que a visão da maioria das pessoas, é o quê? O cara do comercial trabalha pouco e ganha muito, né? O vendedor, tem vendedor, esse clichê, né? Tem esse clichê. Tá sempre rindo, tá sempre feliz, sempre ali. E aí eu fui pro comercial, mas não com essa ideia do trabalhar pouco, porque eu sabia que na Facta não se admitia isso. Sabia que eu ia ter que trabalhar muito, e eu recebi essa informação antes, mas que eu ia ter mais qualidade de vida e mais dinheiro. E, de fato, eu consegui equalizar mais a minha qualidade de vida, mas eu não consegui ganhar mais dinheiro. Eu fiquei como eu estava antes, e eu queria mais dinheiro. Isso eu acho que todo mundo deseja, assim, unir os dois, né? Qualidade de vida e dinheiro. E aí, quando... É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. E aí passaram-se ali quase 4 anos na área comercial. E aí vem o Otto, meu segundo filho. E aí a gente fica naquela, como é que eu vou equilibrar agora todas as contas, né? É a primeira preocupação que vem quando vem um filho, é contas. Ou eu reduzo a minha qualidade de vida, ou não sei o que eu vou fazer, né? A gente fica entre a cruz e a espada. E aí, o meu sonho de empreender, de ter o meu próprio negócio, ele já era antigo.
Não era assim uma coisa que surgiu assim do nada. E eu pensei, agora é a hora. E aí pela segunda vez eu pedi desligamento da empresa. E daí dessa vez ele me cedeu ali. E a gente teve uma conversa muito boa. Depois eu conversei com o seu Evaldo, que é o diretor da empresa, que é outra pessoa que eu tenho uma profunda admiração. É um homem que, imagina, hoje ele é dono do império, mas ele trata todo mundo igual, assim. Eu mando mensagem no WhatsApp para ele, ele me responde assim, rápido. E saiu do Então, zero. Saiu do zero. Então eu Não tenho ele tinha como... calçado para, né? Andava de chinelo havaiano. Andava de chinelo havaianas. Não, ele tem uma história muito bonita, assim, de empreendedorismo, assim, de persistência. E uma das coisas que eu me assemelho com ele é porque a Facta, quando começou, ele tinha 40 anos, assim como a BTEC. Então isso me dá uma esperança muito grande, assim, não de construir um império, mas de me estabelecer bem, de ser grande e que eu tenho condições para isso, né? Porque tem o peso, né? Putz, o que eu vou fazer agora com 40 anos? Eu tive esse peso, assim, não chegou a ser uma crise, assim, mas uma reflexão muito grande ali. Então eu iniciei a BTEC IT Solutions. Começou com o BTEC Networks, que a gente trabalha só com rede, e a gente abriu o leque então para outros segmentos. Hoje a gente faz toda a parte de construção de redes, parte de consultoria e suporte em TI. Rede, só para quem não está acostumado com o termo, rede de... Rede de telecomunicações. Então, puxar fio de rede, instalar um ponto de rede aqui. Conectar os computadores. Conectar os computadores. Essa parte aí que nós nascemos. E aí, nesse percurso, alguns clientes, não dá suporte também? Dou suporte. Trabalhei anos gerindo uma equipe de suporte, né? Começamos a dar suporte. E aí começou a surgir novos clientes na área de suporte. E hoje vamos dizer assim, o core da empresa é isso. E ao longo do tempo, a gente começou a perceber e entender a parte de locação de equipamentos. A gente vai fazer um break para chegar nesse momento em que tu amplia, né, os negócios, Tá? para poder falar com mais calma. Multi Entrevistas faz um breve intervalo, não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Lucas Baclini, da BTEC IT Solutions. Acho que vou conseguir falar tudo certo até o final. Tá perfeito. Tia, daí tu falou que começou com rede, foi para soluções, das soluções suporte. E aí, quantos tu tem na equipe e o que vocês seguem atendendo? Então, hoje a gente tenta abranger o máximo possível dentro da área de tecnologia. É lógico que onde a gente coloca limite, é onde o nosso braço ainda não alcança, porque uma das minhas bandeiras é fazer tudo que eu puder, mas com qualidade. Boa. Né? E aí tem um desafio de treinar a equipe, né? Chega uma pessoa ali, ou tu pega ela imatura e desenvolve do teu jeito, demora um pouco mais, ou tu pega uma pessoa já mais madura, para te colocar do teu jeito é difícil. E eu sou muito cuidadoso com isso, assim, não que eu queira que seja tudo exatamente do meu jeito, mas eu acho que a empresa ela tem que ter uma identidade, né? Para entregar qualidade. Eu gosto de ter um modelo assim, não burocrático, mas também não muito à vontade, assim, que as pessoas falem, usem gíria, por exemplo, eu não gosto, entendeu? Esse tipo de coisa assim. Então eu tenho que trabalhar um modelo BTEC, um padrão legal, padrão bom de trabalhar e bom para que as pessoas tenham um bom atendimento. Tem uma régua. Exatamente. E hoje, assim, os nossos produtos hoje, então, ainda seguem a parte de rede, a parte toda de solução e suporte, e consultoria também, e a parte de outsourcing. E aí a gente criou um modelo bem legal dentro disso tudo. Tirando, óbvio, a parte de redes, que é uma coisa que eu tenho que fazer um orçamento e criar uma característica toda. Quando eu iniciei primeiro cliente que me pediu suporte, eu não tinha ferramenta para gerenciar essa parte de suporte. O que é uma ferramenta? É um sistema onde a pessoa abre o chamado, eu contabilizo horas e tal, para dizer assim, eu vou te entregar aqui 10 horas por mês, ou 20, ou 50 horas por mês. Eu não tenho como controlar isso. Não tinha na época, né? A empresa era muito pequena, embrionária. E aí eu imaginei, falei, olha, eu acho que eu consigo atender por um valor X aqui, ilimitado. E aí a pessoa, tá, mas não tem uma variação? Não, já te entrego ilimitado. Era uma limitação minha, mas foi o que eu tinha no momento para entregar. Boa.
E funcionou. E todos os meus outros clientes vieram nesse mesmo modelo. Boa. Eu não... Inovador. Eu não estipulo um pacote de horas, porque é a pior coisa do mundo. E isso é uma dor que eu tinha antes. Aí vamos voltar lá quando eu era gestor de TI. Eu tinha as empresas terceirizadas para vários serviços. E daí tu ficava ali controlando as horas. E daqui a pouco tu precisava de mais serviços. Putz, mas o cara já estourou as horas, já está ficando caro esse contrato agora. Então eu vi que aquilo era uma coisa boa, a pessoa não se preocupava. Olha, esse valor por mês, ela tinha como se planejar. Quando nós viemos para o outsourcing... O que seria o outsourcing? O outsourcing, vamos lá, é a locação de equipamentos. Hoje, ao invés de tu comprar um bem, tu aluga aquele bem. Então, o que são as grandes vantagens de alugar um equipamento? E eu também tinha essa preocupação quando eu estava no outro lado. Eu falava, não vale a pena. Com 15, 20 parcelas eu pago isso aí, o bem é meu. Mas para que eu quero um bem que está se depreciando? É isso que as pessoas às vezes não põem na ponta do lápis. E o outro ponto é quando tu aluga, ele não se deprecia nunca. Porque o contrato ele te proporciona a renovação daquele parque. Perfeito. Periodicamente. E aí, um universo que hoje todo mundo conhece a locação é a impressora. A Ubra deve ter impressora locada, qualquer lugar que tu for tem impressora locada. Porque é um produto que a manutenção é muito difícil, é muito criteriosa, então as pessoas já se acostumaram a alocar. Computador, notebook, suítes, essas coisas ninguém aluga. É muito novo, claro. E aí eu comecei a alugar esses produtos aí, porque eu também não tinha corpo para dar manutenção de impressora. O técnico de impressora é uma profissão muito difícil, assim. Então ele é a cerejinha do bolo, então ele custa caro, tem um monte de pré-requisitos para isso. Então eu não quis me aventurar em impressora eu fiz parceria com outras empresas. Então, quer alugar impressora, os clientes que tinham desejo de alugar impressora, eu fazia por meio de outras parcerias ali. E as quais algumas eu sigo ainda. Mas parte de computador eu comecei a trabalhar por conta, porque eu tinha como dar conta do suporte para computadores. E foi indo muito bem. Computador, servidor, no-break, switch, tudo que tu imaginar, eu tenho locado. E aí entramos na parte de impressão. Como é que funciona a impressão também? É um valor X, mais página, uma franquia, mais página, sempre é isso. Então, todo final de mês vem uma fatura, o pessoal do financeiro vai lá, olha e enlouquece. Tá, mas o contrato não era de tanto por mês? Por que veio tanto? Daí a TI tem que ir lá ficar olhando os contadores. Por que não usar esse mesmo modelo? Daí, junto com algumas parcerias estratégicas, entregamos o print pass. Ou seja, tu paga um valor fixo e imprime o quanto tu quiser. Agora a gente faz um estudo antes disso aí. Sim. Então a gente consegue estabelecer um valor fixo também. E isso daí já não é por falta de ferramenta, é inovar. A gente quer fazer uma coisa diferente do que está todo mundo acostumado. E está dando super certo. Isso aí hoje está mais bombando assim para nós. Assim, Print pass é uma passagem livre para imprimir o que quiser. É o streaming de impressão, né? Olha aí. Então tu paga e usa o quanto tu quiser. As pessoas ainda têm uma resistência em acreditar nisso. Sabe quando a oferta é demais, o santo desconfia. Bom demais para ser verdade. Tá, mas como assim? Mas tem certeza? Tá, mas quer ver as letras miúdas? Não tem letra miúda. O contrato é esse. Tá aqui, um contrato simples, ali desburocratizado, nos facilitando a gestão, facilitando tudo. Isso atende empresa pequena, média, grande? Não Qualquer importa. porte de empresa. Daí isso aí é um ponto, como eu te falei, assim, tem algumas empresas em parceria, né? A gente tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Então, como eu tenho grandes empresas do meu lado, eu consigo atender o Brasil inteiro. A gente tem capilaridade para todo o Brasil. E temos fora do estado, temos São Paulo, temos Santa Catarina, Paraná, a gente tem já clientes sendo atendidos ali. E se chamar lá em Manaus, a gente vai entregar lá em Manaus uma impressora, sem problema nenhum, um notebook, qualquer coisa. Restrição geográfica. Não tem limitação nenhuma. Bacana. Hoje ainda para fora do país tem umas questões burocráticas que a gente não consegue, mas se precisar a gente corre atrás. Em breve, né? Em breve. E tia, se tu inovou tanto já até agora, o que tu acha que ainda pode acontecer no teu mercado? Não precisa falar, né, coisas estratégicas que tu vai lançar ainda, e se quiser dar, né, em primeira mão, mas o que tu acha que vai acontecer? Hoje, assim, eu costumo dizer, eu não tenho, como eu te falei, eu sou kamikaze, o meu planejamento não é o meu forte. Então, assim, a gente vai vendo a necessidade e trabalhando nela. É lógico que a gente tem, sim, algumas perspectivas para frente, algumas coisas que a gente sonha em implementar, mas, assim, eu prefiro hoje ir sentindo o mercado e vendo as necessidades e atendendo essas necessidades aí. Porque um outro ponto bem importante, hoje eu sou dono da empresa,
mas os meus clientes, eles me veem quase que semanalmente no escritório deles ali. Eu visito eles com frequência. Ainda não tirei o meu pé da operação, porque eu estava agora ali no notebook, né? Tu viu? Quando Antes de eu começar cheguei, a entrevista, já estava no notebook. Estava acessando remoto um computador ali. Eu gosto dessa parte e isso faz com que eu sinta a dor dele lá na ponta. Então eu não quero perder isso até que eu tenha alguém que eu falo assim, cara, essa pessoa vai fazer o que eu estou fazendo. Então, tá, por que nem enquanto... o Cortella que dá palestra em todo o Brasil, mas não deixa de dar aula na USP. Exatamente. Sabe? Então eu acho que não é porque... É lógico que chega um momento que a gente meio que se obriga a isso, né? Ou conquista isso também. Mas hoje a minha intenção é permanecer na operação ali, então eu faço o comercial, eu faço um pouco operacional, eu estou em tudo. Tem uma equipe debaixo do meu guarda-chuva ali que eu, fulano, isso aqui é urgente, isso aqui não é urgente. E às vezes a gente estabelece alguns critérios, né? Olha, isso aqui é prioritário, isso aqui não é prioritário. Só que às vezes aquilo que não é prioritário se torna prioritário numa ocasião. Então eu sou esse filtro aí, então tento trabalhar para desenrolar essa parte aí. E essa parte do desburocratizar, eu posso dizer que nasce um pouco da minha formação dentro de casa. Meu pai é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, assim. Ele não tem formação, mas tem um negócio muito grande, emprega várias pessoas, tem uma empresa super estável ali, e ele odeia burocracia. E eu também tenho um pouco disso, assim, eu prefiro o fornecedor aquele menorzinho, simples, que eu vou lá e compro, e depois se eu quiser eu troco fácil, e eu me resolvo dentro de casa, do que aquele gigante que me burocratiza tudo, que para mim devolver um parafuso eu tenho que emitir uma nota, que, sabe, tem todo um engessamento. Então e eu sei que é necessário isso, eu não estou questionando a necessidade, mas tudo que eu puder desburocratizar, eu vou desburocratizar dentro, lógico, de uma segurança, de um contexto ali que a gente possa... Não arriscando o negócio, Exatamente. Mas desengessando. Exatamente, essa que é a ideia. E, cara, agora nesses 2 minutos finais, como é que tu vê que as empresas hoje demoram para quebrar esse paradigma, né, de enxergar a proposta, a inovação, e depois vai parecer normal, né? Hoje em dia, que nem tu falou, locar uma máquina de impressora para uma faculdade é muito comum, mas vai chegar que a pessoa em casa vai ter um notebook contigo e não vai comprar? Então, hoje, a gente acaba tendo que ter, infelizmente, um critério mínimo ali para atender, assim, um tempo de empresa, um número X de funcionários ali, para não cair em algumas armadilhas que o mercado nos entrega. Tá? Então, a gente tem sim uma avaliação mínima ali para poder entregar um notebook, por exemplo, porque para assumir um notebook é muito fácil, né? Uma impressora já não é tanto. A impressora é um negócio grande, e a impressora, a pessoa depende do suprimento para continuar trabalhando. Então ela vai ter um elo de dependência comigo, um notebook não. Então por isso que os critérios são um pouquinho diferentes dependendo do tipo de bem que a gente vai fazer a alocação. Muita gente está fazendo isso com carro, está alocando o carro ao invés de comprar. Carro, tem muita gente que aluga. Eu sou um que eu ainda não alugo carro, vou te dizer por quê. Eu não acho simples, pode ser que já tenha no mercado, mas quando eu pesquisei não tinha, eu fazia um upgrade assim. No dia a dia eu quero um carro mais básico, mas agora em dezembro eu vou viajar. Eu quero um carro melhor, eu só quero fazer um upgrade. A família. Isso, então eu não vi essa solução ainda. Talvez já exista, né? Alguém ainda vai falar, Lucas, vai contratar a partir de agora. Mas são quebras de paradigma. Mas é uma coisa que a gente vê que está super evoluída. O próprio não ter carro, só usar aplicativo, né? Tem muita gente que trabalha assim, vive assim. A gente vai ter que fazer 2 programas para trazer o que tu acha que vai acontecer e já está acontecendo, porque como o nosso tempo é curto, só com o que tu falou já é uma quebra de paradigma para muita coisa, né? E tudo que tu tiver mais de coisas que tu sinta que vai acontecer, vem e fala aqui em primeira mão. Tá bom, Lucas, obrigado por essa aula, né? E você que já gostou desse programa e quer compartilhar ele com mais pessoas, vai lá no nosso YouTube e compartilha ele com mais pessoas. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.